Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história e quero falar sobre uma vida de conquista. Você crê que você pode sair daqui hoje um conquistador? Não, só com a boca assim, amém. Você crê que você pode sair daqui um conquistador? A nossa reação física, a nossa reação mediante aquilo que cremos, faz toda a diferença. Nós não podemos só verbalizar com os nossos lábios que cremos. Tudo que está em nós tem que dizer que nós cremos. Amém? E a vida de um cristão, de uma igreja, de um povo de Deus, ela é muito cíclica, ela gira. E dentro dos seus ciclos, nós passamos por momentos que fazem parte de uma trajetória de milagre, uma trajetória de conquista. E eu vejo que esta igreja, ela está fechando um ciclo, e um novo ciclo para ela vai se abrir. E nessa nova etapa que essa igreja vai viver, você pode ter a plena convicção, Deus vai te levantar. E vai te levantar para fazer a diferença. Porque em novo tempo, Deus levanta pessoas com uma unção nova. E querido, eu só vim hoje aqui te levantar, ou melhor, te levantar para que você seja um vaso novo. Porque Deus tem vinho para esse vaso novo. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Fala sobre esse período de conquista. Mateus 14, 22. Diz assim o texto. Isso, eu espero você. Ontem estava uma bênção, hein? Glória a Jesus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque um vento lhe era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Queridos, eu acredito que eu sou um dos poucos ou único pastor do Brasil que começou a igreja com a sogra. Ela foi a minha primeira membra, primeira pessoa no culto. E para mim falar de conquista e falar do que eu vivo, tem tudo a ver. Porque Deus falou assim comigo: filho, abre a porta da tua casa e prega o meu evangelho. Meus antigos líderes me incentivaram e eu segui a orientação do Espírito Santo. Corri todas as ruas do meu bairro dizendo assim: gente, hoje às 19h30 vai ter um momento de oração e muita comida. Vai lá em casa. Falei, bom, se não for pela palavra, pela oração, vai por onde? Mas vai dar gente. Essa foi minha estratégia. E incrível que eu passei em todas as casas daquelas 3 ruas. E todas as casas, sem exceção, alguém dizia assim: ah, eu vou sim. É ali na esquina, né? Eu falei: é, eu vou. Empolguei, cheguei em casa, olhei para minha querida esposa e disse assim para ela: amor, hoje vai lotar. Vai lotar aqui a área. Todo mundo falou que vem. Faz aquela garrafa grande, pega biscoito, coloca aí. Tem mais alguns bancos? Ela falou: tem uns bancos velhos lá no quintal de casa. Eu fui lá, catei, repreguei, coloquei uma caixa de som na área. Quando deu 19h30, ninguém.
19h50, 20 horas e 40 minutos. Apareceu minha sogra. Entrou, comecei a pregar. Falei, onde há 2 ou 3, já dá, né? Comecei a pregar o evangelho, falar do amor de Cristo. Com 10 minutos que eu comecei a falar, ela colocou a mão no coração e falou, ai gente, estou passando mal. Ai. Eu parei o culto na hora, né? Tive que parar. Parei, falei, o que foi? Falei, ai, estou passando mal. Minha esposa olhou para mim e falou assim, eu vou entrar para dentro com a mamãe. E entrou. Aí eu falei, vou pregar. Quando eu continuei pregando para aquelas cadeiras, de repente, eu fui dar a bênção apostólica. E eu ouvi uma voz dizendo assim ao meu coração, faça o apelo para quem quer me aceitar. Eu falei, cadeira não aceita Jesus? Que coisa é essa? Ouvi pela segunda vez, na terceira eu catei a Bíblia e corri para dentro de casa. Cheguei lá, estava minha sogra e minha esposa enchendo a cara de bolacha, biscoito, bolo. Eu falei, mas a senhora não estava mal? Ela falou, melhorei. Eu falei, tá bom, pelo menos você se morre no culto, acabou minha vida, né? Passou um dia, no outro dia, passou-se o dia. Alguém bateu no portão da minha casa e disse assim para minha esposa, olha, eu vim aqui aceitar Jesus. Eu dei um grito, misericórdia, porque eu não acreditei ontem. Fui lá na moça, o nome dela é Ana Cláudia. Eu falei para ela, você tem certeza que você quer entregar a tua vida para Cristo? Ela falou, eu fiquei escondida aqui atrás do muro, ouvindo tudo. E eu queria entrar, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei para ela, mas Deus tinha falado comigo. Você quer ser crente? Ela falou, eu quero. Eu falei, crente. Eu quero. Eu falei, então ajoelhei com ela. Ajoelhei junto dela, falei, Senhor, perdoa eu e recebe ela. Recebe ela como a sua única e suficiente salvadora. Eu falei, a partir de hoje eu nunca mais paro de pregar. Continuei pregando. Em 4 meses a nossa casa tinha 120 pessoas na área. Com 1 ano nós estávamos com 600 pessoas. E maior rolo com prefeitura, com ônibus, porque interditou a rua, a casa cabia 30. E a gente pedia para as pessoas não ir mais e mandava para as igrejas. Virou um problema generalizado, a ponto de eu quase ter que parar com os cultos. Deus nos deu uma área e hoje nós somos mais de 4.000 pessoas na igreja. Mas a minha cidade não é igual à sua. Minha cidade só tem 70.000 habitantes. Ela é pequena. Então é bem desafiador você ter uma igreja com crescimento exponencial. Mas eu acreditei em algo que eu acabei de ler. Que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou assim, ei, entra no barco e vai para outra margem. O que ele quis dizer? Primeiro ele não pediu, por gentileza. Ele não pede, ele é Jesus. Quando o Pai fala, querido, acabou. Se ele te mandar sentar, nem pergunta se tem cadeira, senta. A melhor coisa é obedecer. E ele deu uma ordem para eles. Vão para a outra margem. Ele estava dizendo, é um novo tempo que vocês vão viver, e um período de conquistar novas terras e viver as promessas que eu tenho para cada um de vocês. E eu posso dizer que esse tempo se chama hoje. Queridos, nós temos que crer no incrível e para receber o impossível. Quando você tem passos de fé, Deus ele vai responder com milagres. Porque, querido, você tem que entender o seguinte, que toda ação de fé gera uma reação de milagre. Não, você não entendeu. Toda ação de fé gera uma reação de milagre. Quer um exemplo? Ação de fé, enche essas talhas com água. Reação de milagre, a água virou vinho. Ação de fé, grita, Jesus filho de... Reação de milagre, traz ele para mim, o que tu queres que eu te faça? Ação de fé, Lucas 19, sobe na figueira. Reação de milagre, hoje me convém pousar em sua casa. Ei, Deus está mandando eu te dizer, você tem que ter uma ação de fé. Você vai ter que ter uma atitude de fé. A partir de hoje, você não vai esperar acontecer, porque tem gente que espera aí um dia.
alcance. Mas tem pessoas que não esperam acontecer, elas fazem acontecer, elas vão dando passos de fé, de atitude, elas vão rompendo. Querido, Deus está te chamando para vivenciar coisas grandes e não dá para esperar acontecer. Quem vai fazer acontecer aqui? Levanta a mão, dá um brado de glória a Deus. Não, pode aplaudir a Ele. Pode glorificar o nome dEle. Não adianta, você não vai ter resultado novo fazendo coisas velhas. Então a sua ação de fé vai fazer a diferença. O Senhor Deus, Ele quer isso de cada um de nós, uma ação de fé. Tem irmãs que chegam em mim e falam assim: ai pastor, eu não sei o que eu faço mais, esse homem não se converte. Eu pergunto na aula: o que você está fazendo? Ela fala: ai, mas eu estou orando. Eu falei: orar é bom, é necessário, mas não é só isso. Você não pode só orar. Você tem que ter atitude. Começa a agir com ele. Eu falei: seu marido não, ela falou: a cabeça dele já é grande, bota a mão lá, filha, e ora. Começa a assumir uma posição de uma mulher de fé. Ora por ele, fala uma palavra para ele, haja com ele. Ele precisa ver, porque muitos precisam ainda ver para crer. Você já está orando, então tem uma atitude de fé para ele ver o Deus que você serve, e a vida dele vai mudar. Só não permita que a sua realidade ela venha de alguma forma neutralizar a sua fé, porque Deus, ele vai na contramão da lógica humana. Ele sempre disse que o pequeno é que é grande, que quem olha como que Deus, ele vai na contramão, que quando você está fraco é que você está forte, e que o último é primeiro. Deus, ele vai na contramão. Então não olhe para as circunstâncias. Irmão, o importante não é quem governa esse país, é quem governa a nossa vida, é quem governa você. E quem governa a tua vida já venceu há 2000 anos atrás, e já te disse para mim e para você que nós somos mais que vencedores. Então não olhe para as suas limitações, não olhe para as lutas que você enfrenta. Olhe para Deus, o autor e consumador da tua fé. E eu quero abordar alguns assuntos que eu tenho a certeza que vai fazer você viver uma vida de conquista. Porque conquista não é algo que você recebe, é algo que você busca. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Pedro e Jesus tendo esse diálogo. Eu vejo que Deus, ele queria mudar todas as circunstâncias. Por quê? Porque Pedro, ele estava olhando para o mestre, e o mestre para ele. Mas o inimigo, ele colocou uma tempestade na frente. Sabe para quê? Pedro, ele tinha que perder o foco, porque duplo foco desfoca. Pedro, ele tinha que perder o foco, mas ele não perde. Ele continua olhando para o mestre até dado momento. Olha para os homens que não perderam foco na Bíblia. Estevão, no meio das pedras, no meio das acusações, ele continuou olhando para o alto, da onde vinha o socorro dele bem presente. A destra do Pai estava lá Jesus. E o que aconteceu com ele? O que ele viu? Ele viu o Senhor, porque ele não perde o foco. Ele não perdeu o foco. Querido, não deixa que as circunstâncias façam você de parar, olhar para Jesus. Continue olhando para Ele. Continue crendo que Ele pode mudar a sua história. Porque o inimigo, ele vai querer que você olhe para o gigante, vai querer que você olhe para as ondas fortes, vai querer que você olhe para a tempestade. Não, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo buscando, eu continuo dando passos de fé. Eu não vou olhar para os lados, não vou. Continue crendo. Eu lembro de uma certa feita que uma irmã disse assim: pastor, mas eu olho, mas me falta ousadia. Eu falei: filha, a ousadia é a coragem para romper limites. Você precisa ser ousada. Seus olhos estão em Jesus. Ela falou: mas não tem jeito, eu não vou mais na igreja, eu estou saindo da igreja. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Ela falou: não, pastor, fique em paz, não é nada com a igreja. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu insisti, até que ela falou: pastor, eu não consigo vir mais na igreja, senão eu vou morrer. Eu falei: não estou entendendo. Ela falou: toda vez que eu venho para o culto, meu marido me bate, ele chega bêbado em casa e me espanca.
Aquilo entrou uma revolta santa no coração, uma tristeza. Eu falei: filha, tu não apanha mais. Ela falou: como? Eu falei: quando seu marido for para cima de você, vai para cima dele. Ela tem 1,60 m, ele tem 1,93 m. Ela falou: você sabe o tamanho do meu marido? Eu falei: claro que eu sei. Mas Deus é contigo. Vai, irmã, na fé. E ela foi, pisando alto, baixinha. Na hora que ela saiu, meu sangue esfriou. Eu falei: matei. Coitada, meu Deus do céu. Falei para minha esposa: Ana, aconteceu isso, isso e isso. Ela falou: foi Deus que falou. Eu falei: sim, tia. Ela falou: então fique em paz, porque se não for, já era. E agora? Falei: bom, ela vem na terça. Terça ela não apareceu. Falei: ela vem na sexta. Não apareceu. Falei: Jesus do céu. E agora? O que aconteceu com essa mulher? Quando foi no domingo, louvor, canta 1 e canta 2, canta 3. E eu olhando para ver se eu via a irmã Marli e não achava ela. Falei: Jeová, segunda eu vou lá. Foi de repente que ela chegou. Falei para um dos irmãos voluntários, falei: ó, segura ela que eu preciso falar com ela no final do culto. Eu falei para ela ter ousadia, eu acho que ela teve. Final do culto ela chega perto de mim. E quando ela vem conversar comigo, quando ela vem falar, eu olho bem no olho dela e disse assim: me fala, ele te bateu? Ela falou: pastor do céu. Eu falei: ai, Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o quê? Ah, pastor. Eu falei: não faz suspense não. O que aconteceu? Pastor. Eu falei: mano do céu, fala logo em nome de Jesus. Pastor, eu cheguei em casa com aquela palavra de ousadia. E sempre quando eu chego em casa, eu tiro a roupa da igreja. Olha que bonitinha. Eu tiro a roupa da igreja e guardo a Bíblia para evitar problema. Porque quem sabe ele não percebe. Mas aquele dia eu fiquei com a roupa da igreja. Coloquei a Bíblia aberta no sofá. E ele chegou embriagado em casa. Ele olhou e falou: você foi na igreja? Ela falou: fui. Eu falei: então hoje eu te mato. Ela falou: vem. Ela falou: pastor, ele veio para cima de mim. Eu baixei a cabeça e falei: tá barrado, diabo. Encolhi, esperando que eu ia apanhar. Na hora que eu encolhi, eu vi que a pancada não veio. Quando eu olhei para o chão, ele estava todo retorcido, rosnando igual um bicho. E eu olhei para aquilo, eu encostei perto dele, eu falei: diabo, com a mão nas costas. Falei: irmã, se você manda rolar para cá, rolar para lá, já não ia ter dó, não. Aí, pastor, eu coloquei a mão na cabeça dele. E eu disse assim: você nunca mais toca no meu marido. Você nunca mais rela um dedo em mim. E você não tem o direito de permanecer mais nessa casa. Saia! Ele caiu no chão, fui lá fazer a janta. Depois ele foi lá chorando, falando: o que aconteceu? Ela falou: foi meu Jesus. Foi meu Jesus. Foi meu Jesus. Esse é o teu Jesus. Glorifica Ele, é o teu Jesus. Quem vai ter ousadia a partir de hoje? Quem vai ter ousadia a partir de hoje? Querido, Deus quer que você dê um passo para a conquista. Você precisa ter ousadia. Pedro disse: se é tu, me permita ir ter contigo por cima das águas. Me permita. Olha a ousadia deste homem. Deus quer te ver assim, ousado. Deus quer te ver assim, dessa forma, como Davi falou: eu vou derrubar esse gigante. Enquanto estava Saul lá tremendo, com medo, porque o Golias era grande, estava lá o pequeno Davi, cheio de ousadia, de coragem, para vencer aquele homem. Deus quer ver isso em você. Essa ousadia, dar passos de fé naquela empresa, naquela escola. Irmão, aquele bairro vai mudar. Sabe por quê? Quem mora lá é você. Não tem demônio nenhum que tranca isso ou tranca aquilo. Deus te levantou para fazer a diferença naquele bairro. Deus te levantou para fazer a diferença naquela casa. Então, a partir de hoje, se levante com ousadia. É isso que Ele quer ver em você.
Agora, se Ele já fez, se a mão dele está estendida, então por que você não tem uma ação ousada de fé? Porque Ele está esperando. Eu comecei a fazer isso, ter ação ousada de fé. Hoje a gente sustenta muitas famílias na igreja, tem restaurante na igreja, tem mercado na igreja. Hoje eu olho para tudo isso e vendo as pessoas. Detalhe, o mercado as pessoas fazem compra de graça, é solidário. Elas vão com o carrinho e fazem essas compras gratuitas. Mas eu me lembro lá de trás, naquela arinha que eu falei para você, quando Deus falou assim: eu quero você full time, em tempo integral na obra. Que eu passei necessidade, que eu sofri. Irmão, quem já viu falar de uma linguiça chamada cabo de rei? Misericórdia, você já sabe que é prova, hein? Lá é prova. A gente comprava, é desse tamanho. Você frita ela assim, você frita ela fica assim. E minha esposa falou: só tem isso, Klebe. Meu Deus, você come um dia, 2, 3, 4, 5, tá bom, mas depois vai passando, você não dá mais conta. E aquilo lá e arroz e tomate. Era o que tinha. Aí um dia eu falei assim: não aguento mais comer isso. Ela falou: fique em paz, acabou. Eu falei: mas aí piorou, porque é arroz, só tomate agora. Eu fiquei revoltado, falei: acabou. Ruim com ela, pior sem ela. Eu falei: vou orar. Eu vou orar. Fui para o culto orar às 17h30. O culto começou às 19h. Comecei a orar, falei: Senhor, hoje eu como carne. Se o Senhor não quiser me dar carne, me dá frango, porque na Bíblia está escrito que o Senhor mandou nuvem de codornizes. E comecei a orar. E orar, e chegou uma irmã que eu já conheço, olhou para mim: oi, irmão Klebe, está orando? Eu falei: tô. Eu queria falar com o Senhor. Eu falei: filha, eu estou orando. Uma coisa tão séria. Era para comer carne, mas para mim era sério. Ela falou: mas queria falar. Eu falei: ajoelhe e ora. Ela orou comigo quase 40 minutos. Uma senhora. E orou, e eu estou lá: Senhor, da carne, porque o Senhor deu para Elias. Senhor, o Senhor não deixa faltar nada. Não deixa, o Senhor não deixa. Eu nunca vi um justo, nem só descendência mendigar o pão. Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, não deixa faltar carne, então não deixa. E eu estou lá orando dessa forma. Ela falou: mas aí ela bateu no meu e falou: irmão Cleber, preciso falar contigo. Eu falei: irmã, ora. Ela falou: mas é uma benção. Eu falei: então fala. O que foi? Ela falou: eu sei que você não precisa. Eu falei: preciso. Mas estou até com vergonha. Eu falei: fala. Agora era eu que queria que falasse. Fala. Ah, mas eu sei que você não precisa. Mas fala, irmão. Pastor, eu senti de trazer 8 quilos de carne para o senhor. Na hora que eu abri lá, minha esposa falou assim: amor, nem veio linguiça, hein? Eu falei: que benção. Acabou o culto era na área da minha casa. Acabou o culto. Eu falei para os irmãos: gente, vai para casa hoje, já está abençoado, não vou orar para ninguém. Eu já queria comer logo. E como o culto era lá dentro de casa, eu falei para não, antes de acabar o culto, senta para dentro, já vai fritando 4. 2 para você, 2 para mim. E o cheiro, o pessoal fala: a coisa tá boa na casa do pastor hoje, hein? O cheiro da carne, né, frita. Na hora que eu sentei na mesa para comer, eu não consegui. A voz embargou. Comecei a chorar. Chorar, tentava. Para você ter ideia, eu ajoelhei debaixo da mesa. Chorei. Eu falei: amor, estou tentando parar, não consigo. E Deus, Ele falou comigo: hoje, você orou do jeito que eu queria. E se tu continuares orando assim, através de você, eu vou levantar muita gente, vou abençoar muita gente. É essa fé com ousadia que eu quero que a minha igreja tenha. Aleluia. E as coisas depois disso mudou em todos os aspectos. Deus, para você ter ideia, deu o clube da Sabesp da igreja hoje. Eu vejo aqueles irmãos nadando naquela piscina olímpica lá, nadando não, dando um pulinho, porque lota de gente no calor. Que a gente deixa aberto. Eu fico vendo. O Senhor falou: lembra daquele dia que você orou? Continue orando assim. Você vai, a partir de hoje, começar a dar passos para viver o sobrenatural com Deus. Quem aqui crê no sobrenatural? Irmão, olha a ousadia daquela mulher. Deu 2 moedinhas. E olha o que o Senhor falou para ela:
Olha a ousadia daquela outra mulher de 2 Reis, que ela falou para o profeta que ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, mas foi o que bastou para que o profeta comesse e toda a casa dela comesse. Olha que ousadia. Querido, Deus está esperando você dar um passo de fé para o mar se abrir. Deus está esperando você sair do anonimato. Deus está esperando você, a partir de hoje, avançar para cima, para Ele poder te honrar. Ele está esperando você. Essa igreja aqui é só instrumento de Deus para que você viva tudo que Deus tem para a tua vida dentro dela. Hoje Deus abriu os olhos do teu pastor para dar alguns passos de fé. Talvez você não entenda, mas tem hora que nem Pedro entendeu, pastor. Nem Pedro. Ah, mestre, meu pé o senhor não lava não. Pedro, o que eu faço hoje você não entende. Mas se eu não lavar seu pé, tu não tem parte comigo, então lava o corpo inteiro. Ele falou, não, você não entende, mas o que aconteceu depois? Irmão, às vezes a cabeça de um homem de fé, ela vai muito além da razão e das coisas que você está acostumado a ver. Mas quando você sente que o passo é de fé, dê esse passo junto, dê esse passo junto, dê esse passo junto. É Deus que falou, então vamos viver o sobrenatural, vamos viver algo maior, vamos viver algo grande, vamos viver o que Deus tem. É o que Deus está esperando desta igreja, e quem vai viver isso se prepara, porque Deus tem uma unção nova para a tua vida. Uou! Aleluia! Aleluia! Esse tempo está para nós, está para mim, para você. E se você decidir vivenciar isso, ter essa ação de milagre, querido, o nosso Deus vai te honrar. Agora, você tem que sair do anonimato. Você tem que começar a mostrar quem é, para que veio e aonde vai chegar. Para de sentir dó de si mesmo. Para de querer olhar para si e dizer que não tem jeito. Vocês podem todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode. Então Deus quer que você dê esse passo de fé. Deus quer que você acredite. Mas acreditar só falando, não. Deus quer que você acredite dando passos de fé. Chegou a hora de você vivenciar o que Deus tem para a tua vida. Esse é o momento. Sua casa, seus filhos e tudo que é seu pode mudar. Deus está esperando você a partir de hoje. Agora, quando Pedro ouve a voz dizendo assim, vem! Ele estava dentro do barco. Muitos ficaram lá dentro. Muitos poderiam ter criticado ele naquela hora. Mas Pedro, olha o vento, Pedro. Pedro, olha a força da onda. Pedro, é perigoso. Vai ter sempre vozes contrárias. Agora, a voz que você vai ouvir é a voz que vai te levar para o sobrenatural. Existem algumas vozes que precisam ser silenciadas. Você precisa silenciar. Primeira voz que você precisa silenciar, a voz do passado. Silencie essa voz, porque o que passou, passou. Mas pastor, eu ouço ainda alguém falando, você nunca vai ser ninguém. Eu ouço alguém ainda dizendo, para você não tem jeito. Eu ouço algumas vozes que falaram comigo, que eu nunca seria nada na vida. Silencie essa voz dentro de você. Lamandarabassuro modeia faz. Erecandaia suro mondoia sévia. Silencie essa voz dentro de você. O que passou, passou. As coisas velhas já ficaram para trás. Silencie a voz do seu passado. Segunda voz que você tem que silenciar, a voz do medo. O medo, ele vai fazer de tudo para travar você. O medo vai fazer de tudo para impedir você de viver o que Deus tem para a tua vida. Querido, coragem não é ausência de medo. Coragem é o triunfo sobre o medo. Ayrton Senna tinha medo de correr em períodos de chuva. Mas um dia ele decidiu vencer aquele medo dele. E aí o que aconteceu? O nome dele até mudou, porque antes era só Ayrton Senna, mas depois que ele vence o medo dele, se tornou Ayrton Senna do Brasil. Reparem nos homens que venceram os seus medos, suas fragilidades. Esses homens decidiram silenciar a voz do medo, porque ela fala com você.
Ela vai dizer, não vai, é perigoso. Não, querido, tem hora que você tem que ir, sim. Você tem que vencer essa voz, calar ela e dizer que quem está contigo é maior. Quem opera no teu coração é maior. Quem te fortaleceu é maior. Que medo é esse? Tem pessoas aqui que Deus já falou para você desse projeto, meu irmão. Esse projeto empreendedor, ele já veio para o teu coração. Esse projeto empreendedor já pairou na tua alma. Já está aí, você está com medo de dar esse passo, porque quem te deu esse projeto é Jeová Jirê, é Deus da providência. Vai para cima! Não tenha medo. Eu não sei se eu casar, se eu caso, eu não caso, se eu caso, se vai dar certo ou não vai. Vai dar certo sim. Talvez não saia da forma que você quer, mas que vai dar certo, vai. O importante é que você casa. Agora, não tenha medo, silencie essa voz. Porque Deus, Ele vai sim te sustentar. Eu não estou falando para você fazer coisas impensáveis, infundáveis e loucas. Não, eu estou falando para você ter fé sobrenatural para conquistar o que você sonha. Vá em busca dessa faculdade. Vá em busca, mas eu não tenho condições de pagar medicina, pastor. Eu não tenho condições de poder me formar na área que eu quero. Ei, você pode não ter condições, mas você tem um Deus que tem todas as condições e que pode sim operar um milagre. Fala com Ele, pedir e dar-se-vos-á. Busquei e encontrarei, porque todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, ele encontra. Ei, acredite, silencie a voz do medo. Silencie essa voz. Silencie as vozes contrárias. E as vozes contrárias são vozes que de repente estão dentro da sua casa. Pessoas que você ama e que te amam, mas que não entendem o que você está vivendo. Olha José, foi os da própria casa. Você é sonhador, rapaz, isso aí não acontece. Ei José, ei! Ele decidiu fechar o ouvido para aquelas vozes. E quem ele se tornou? Governador do Egito. Ele decidiu calar aquelas vozes. Então a partir de hoje, existem algumas vozes que precisam ser silenciadas dentro de você. Você precisa disso. Pedro, ele sai do barco. E quando ele começa a andar sobre as águas, a viver o sobrenatural, naquele exato momento que ele está ali vivendo o sobrenatural com o Senhor, ele começa a afundar. O chão desaparece. Mas pastor, ele estava nas águas, eu sei, mas o chão ali criou chão naquele momento e desapareceu. Quando o chão desaparece, Pedro começa a afundar e ele faz algo extraordinário. Pedro, ele grita, ele pede ajuda. Tem gente que quer sofrer sozinho. Tem gente que não sabe pedir ajuda. Não sabe bater na porta e falar: ei irmão, me dá uma força. Tem hora que você tem que fazer isso. Querido, você não pode ficar sofrendo sozinho. Você não pode ficar sofrendo calado. Tem coisas que você tem que pedir ajuda para todo mundo, não, para as pessoas certas. Comunicai com a vossa necessidade com os santos. Tem gente que você vai ter que conversar com ela. Você vai ter que pedir ajuda, seja para a pessoa que você sabe que confia e tem condições de te ajudar, e de repente tem um discipulador, tem um pastor, tem um amigo, alguém que você confie, alguém que você sabe que pode te ajudar. Então pare de sofrer calado, pare de sofrer, pare de sofrer. Tem pessoas que podem te ajudar. Pedro, ele grita, Jesus estende a mão e levanta ele. Será que não é hora hoje do Senhor te levantar? Será que não é o momento hoje dele te levantar, dele colocar você numa posição? Pedro voltou para aquele barco. Jesus repreende a todos, mas Pedro, ele teve o privilégio que ninguém teve naquele barco, de viver o sobrenatural, de viver um milagre, de poder vivenciar o que Deus tem para a vida dele. E será que hoje, se você não tiver uma atitude de fé, com certeza você não viverá. Mas se tiver, chegou a hora de viver. Chegou a hora de andar sobre as águas.
Chegou a hora de você receber o que Deus tem para a tua vida. Chegou o seu momento. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.